e fui para umas igrejinhas pequenas, me ajudar, né? Mas aí acabei indo para a última, foi a Logos, aqui em Fortaleza. Aí depois já afastei de vez, pronto. Aí comecei a ouvir aqui a filosofia, procurar. Aí foi onde eu achei aqui coerência. Estou aqui tentando, me crivando, tentando vencer o meu ego a cada dia. Maravilha. A professora tá aí? Fala, Camilo. Oi, tá pra ouvir bem? Tá falhando na internet, Sim. parece. Fazer um comentário aqui. Uma vez eu perguntei aí que tava com dificuldade de aprender os graus, né? Mas o motivo era falta de tempo, na verdade, né? A gente fica assim, né, no trabalho, né? Pagar os Sim. boletos. Aí eu trabalho um dia na empresa e um dia tem que trabalhar para mim aqui. Certo. Aí falta tempo, sim, para colar os graus. Essa é a dificuldade. Mas a professora Ilair pediu, ela disse que ela disponibiliza a vir aqui me ajudar, né? Uhum. Convidar algumas pessoas para me reunir aqui. Aí eu fiquei pensando assim, no caso, eu moro aqui nesse cômodo aqui, né? Uma kitnet aqui, que tem um quarto, só um banheiro. Mas no máximo acabei 7 pessoas aqui, mas aí, mais a minha família, né? Meus irmãos. Uhum. Aí não vai convencer, né? Um lugar apertadinho assim. É. Não vai convencer a família. Aí tô construindo aqui na frente, né? Construindo um Legal. salão ali, Uhum. mas aí vai demorar um pouquinho, se talvez até no final do ano o salão esteja pronto, né? Aí Sim. posso convidar mais pessoas, umas 30 pessoas, né? Para ficar Legal. uma reunião legal, né? Assim, para Uhum. convencer mais, né? Só não convence, né? O que você acha? Eu acho assim, né, Camila? O objetivo nosso não é convencer ninguém, né? O objetivo nosso é. A gente fala sobre divulgar a filosofia X, só que o que a gente, na verdade, o que a gente deve fazer? Qual é a nossa missão? Divulgar a verdade e acaba que a gente divulga a filosofia X porque a gente não vê nenhum outro grupo preocupado com a verdade e com a coerência, né? Então, pelo fato de a filosofia X ser ser a única aí, né, a lutar, né, a lutar pela verdade, pela coerência. Então, a gente precisa, né? A gente precisa impulsionar essa divulgação, né? Impulsionar, no caso aí, essa, esse trabalho divulgando, né? Divulgando e, e também é importante a gente estabelecer e fortalecer esse vínculo, né? Esse vínculo que, é, embora a gente esteja impedido, né, de estabelecer um contato físico, uma proximidade por conta da distância, a gente tem que aproveitar enquanto a gente ainda está tendo, né, esse recurso da internet e usufruir desse recurso, né? É claro que o ideal, né? Ideal, uh, seguindo seguindo o arquétipo de,
de Atos dos Apóstolos, da igreja primitiva, de se desprender de tudo que tem, no sentido de estarmos todos assim, próximos fisicamente falando, né? Num contexto onde a gente possa se estabelecer, possa trabalhar, né? E permanecer juntos, né? Fisicamente falando. A questão é que existe uma legião de querubins nesse sentido, né? Que nos impede. Tem a questão familiar, tem a questão que às vezes a gente não quer abrir mão do nosso trabalho secular, vamos dizer assim, né? Por exemplo. E outros, né? Outros fatores que acabam dificultando, né? A questão de não querer abandonar a zona de conforto, né? Não querer lidar com os confrontos. Então, se a gente não está próximo, né, fisicamente falando, né, morando na mesma localidade, trabalhando na mesma localidade e estreitando esse vínculo, é porque a gente ainda não venceu totalmente o nosso ego, né? A gente ainda está colocando impedimentos, barreiras. Então, acaba a gente tendo que depender desse recurso mesmo, né? Virtual, vamos dizer assim. E pelo fato de a gente estar em defesa da verdade, da coerência, logo a gente vai começar a ser censurado. E aí vai ficar difícil, né? A gente manter aí esse contato, né? Essa proximidade. Então, é importante, sim, a gente querer se organizar, querer, assim, montar, né, um grupo de reunião para estar tendo aquele tempo de comunhão e de evolução da consciência, né, através dos ensinos, mas é aquilo, né? Muitos assim, obstáculos acabam surgindo aí, né? No sentido de a gente não se dedicar da forma como a gente deveria, vamos dizer assim, né? Então, é importante, sim, independente, né? Se a gente vai gerar, né, um grupo de reunião, independente se a gente vai conseguir formar uma escola, um grupo de reunião com muita gente ou com pouca gente, o importante é
a gente está buscando, né, essa evolução da consciência, a gente está divulgando o trabalho, e aí, para outras pessoas caminharem junto conosco, é necessário que haja um entendimento da parte delas também, né? E cada um tem o seu tempo, vamos dizer assim, né? Então, Otair, aí essa dificuldade do tempo, né? Aí a professora Lair, né, tá? Deu essa ideia de convidar, né, as pessoas aqui, mas a gente pode até fazer assim, né? Ela sugeriu fazer o almoço, né? As pessoas vêm, né? Pelo almoço vêm. Mas para conhecer a UX realmente, né? É outra história, né? Fala aí, Maria. Essa notícia, né? Tenta, né? Passar Fala aí da experiência, Maria. Né? A gente tem que reunir muitas vezes para ir conhecendo as pessoas, né? Às vezes nem você fazendo tudo ainda fica difícil juntar, sabia? Mesmo você fazendo de tudo, você cozinhando e tudo, fica difícil ajuntar as pessoas. Eu conheço muitas pessoas perto de mim, e todas estão no meu WhatsApp, contato comigo, e eu faço de tudo aqui, assim, sabe, para que a gente se reúne, mas mesmo assim tem uns que não quer reunir mesmo, não quer. Agora tem os que estão aqui comigo, sim, né? Eles aqui, os que estão reunindo comigo, esses aí, eles estão assim, sabe? Eles estão a fim de ajudar mesmo, de trabalhar, né? Eles estão. Mas os que eu estou falando é alguém que eu vejo direto aqui no chat, eu vejo, mora pertinho de mim, e já convidei várias vezes, mas não dei jeito nenhum para se reunir. Relativo com a que falou sexta-feira, né? Falou que é para trabalhar, para criar poeira na sandália, e que o tempo está acabando, né? As portas estão fechando, os mercados estão fechando, e não vai ter como comprar mais azeite, né? Então, estou pensando por esse lado aí. Exatamente. E nós temos que nos posicionarmos como as prudentes, né? Que estão se preparando para o dia da chegada, né? O dia da chegada do noivo. O desejo nosso é poder contar com mais pessoas, mas cada uma tem que alcançar o entendimento e tem que se posicionar. Tem que tomar decisão, tem que lidar com certos confrontos, renunciar a certas coisas. Caso contrário, não vai conseguir chegar lá, não. Essa renúncia, né? Que sempre foi uma barreira, assim, porque, né, o mundo, né, a gente, por mais que você vira, você bate a cara na matéria, da necessidade disso, daquilo, né? Eu fico pensando assim, as pessoas não querem nem reunir, imagina trabalhar.
Se não querem reunir, quer trabalhar? Bom, pode dar efeito contrário aí também, né? Só querer trabalhar. Existe, Altair? Existe? Então, O áudio está falhando muito aqui, depois eu revejo aqui. Winston, eu encontrei um outro material aqui de divulgação. Certo. Vou fazer que nem o cartãozinho, vou escanear e vou enviar para você. Perfeito, perfeito. Eu não vou assim falar nada, nem dar desculpa. Eu aprendi com o professor Acro a duras penas, de que diante do crivo, diante do Altíssimo, eu gosto muito de chamá-lo assim, porque ele é acima de todas as coisas. E eu aprendi essa palavra, incrível que pareça, eu não aprendi essa palavra numa Bíblia aqui, nenhuma Bíblia aqui no Brasil. Eu fui num culto na América do Sul, praticamente naquele lugar onde tem onde eles colocam um diabão na mina de prata. E eles temem essa figura. Então, para eles trabalharem, eles jogam um balde de sangue, de lhama, e eles trabalham. E de vez em quando, a mina só terra uns 10, uns 7 lá. Não tem muito jeito. E as igrejas, eles chamam, né, eles só se referem ao Criador, a Deus, como o Altíssimo. Sim. E diante dele, a gente não tem desculpa. Se a gente fez, fez. Se não fez, não fez. A consciência sabe. A consciência sabe. Eu sei que eu estou travando... eu tenho dificuldade, às vezes, de abrir mão de coisas que eu levei tempo para construir. Mas todas as vezes que eu faço isso, eu as perco. Então, eu não tenho um super Instagram, mas eu tenho um Instagram que eu estou relutando para mudar ele para a filosofia. Sim. E eu sei que é necessário mudar porque o que eu divulgo lá não tem importância para ninguém, não é bom nem que saiba, porque é o meu tempo de férias, é o meu tempo de descanso, e isso aguça cada vez mais a inveja das pessoas. Então, eu só estou precisando pensar na estratégia certa de começar, de chegar num dia e mudar para a filosofia e dizer, olha, aqueles que me seguem vão aprender isso, tal, tal, tal. E aqueles que não quiserem seguir, fiquem livres para deixar de seguir. Mas eu preciso achar a divulgação certa para aguçar a curiosidade das pessoas. Eu ainda não achei, eu ainda não pensei, até porque eu não tenho assim todos os conhecimentos dos graus para pensar numa palavra curta, porque o Instagram, a rede social hoje, ela precisa de informações curtas, muito curtas. Eu já visto que a ideia do card lá, que tem um disco voador, foi do Fábio Landi. Ele disse, vamos tentar colocar de uma forma em que as pessoas se sintam curiosas, que elas fiquem curiosas. É o que a gente vai tentar fazer com essas informações. De uma forma, dar só a metade da informação. Porque eu tenho certeza que o pessoal fica desesperado querendo saber. Porque, na verdade, é assim que as redes sociais fazem. Eles divulgam de tal maneira, aí quando você entra lá, não é nada daquilo que eles estavam falando. Você teve a curiosidade de entrar e ler. Mas, assim, eu quero contar um que aconteceu logo assim que eu comecei a fazer esse material. Eu mando para os professores que eu tenho contato. Então, ou seja, eu ainda não tenho um chip que eu possa reunir um grupo onde está todos os professores ali. Mas até porque muitos dos professores já ouviram falar que eu estou fazendo esse material, poderia, através de alguém que eles têm mais acesso, procurar saber como é que obtém, como é que recebe. Então, começar por aí. Aí eu mandei para o professor William. E ele me devolveu uma mensagem, porque ele ficou maravilhado pelo fato dele estar muito distante dos grandes centros
e eu ter lembrado dele, de ter mandado esse material, e ele falou uma coisa que realmente, no dia que ele falou isso, à noite foi aquele... Quando eu estou no meio do povo,